do mundo externo, a Karen vai gravar. Então, boa noite a todos. É a primeira vez que nós estamos recebendo convidados, né? Além do pessoal aqui do Espaço Lacaniano. E para informação de vocês, é uma instituição que se ocupa da formação em psicanálise. E recentemente, mais especificamente no final do ano passado, nós fizemos uma experiência com um projeto Psicanálise e Cinema. Então, nós mensalmente nos utilizamos de um filme até para poder estar discutindo temas relacionados à psicanálise. E nesse período, nós, seguintes filmes: Confidências Muito Íntimas, O Lenhador e O Grito da Seda. E como foi uma experiência muito boa, né? E, e interessante do ponto de vista das discussões, que inclusive motivaram mais leituras, né, de textos psicanalíticos. Nós achamos que poderia ser interessante estar discutindo esse ano com convidados, né? Está trazendo pessoas interessadas de fora. Então, é um pouco essa intenção da gente ver o filme e estar discutindo aqui, né, num espaço de intimidade, né? Porque ainda somos poucos. Então, o filme vocês já sabem, já devem ter visto, é Woman Talking, né? Entre mulheres. E só algumas curiosidades a respeito do filme. Ele foi, ele foi vencedor, né, do melhor roteiro adaptado de 2023, concorreu a melhor filme. Foi um filme que causou grande impacto, né? Um filme muito bonito, tanto plasticamente como o tema muito impactante, muito atual. Do que eu pesquisei, a Sarah Pollack transpôs esta história de uma comunidade, tudo isso é um acontecimento real, claro, com as devidas licenças poéticas, né, da autora, mas é baseado numa história verídica, mas acontecida numa comunidade religiosa menonitas, chama-se esse tipo de comunidade, que é de uma linha evangélica, muito radical, né? Mas ela transpôs o que nós vemos no filme é uma adaptação que ela faz para uma região na fronteira do Canadá, né? Então, é como se ela transpusesse, talvez, né? Aqui é interpretação minha, porque aí, né, uma comunidade boliviana, eu entendi que teria que ter um estudo, né, mais regional, mais cultural, e que talvez tivesse sido mais apropriado para ela tá fazendo essa transposição, né? Uma outra curiosidade a respeito do filme é que assim a gente acha que é um filme em branco e preto, mas não é. Ela usa uma saturação de cores, né? Que dá esse efeito sombrio, né? Que eu acho que é o que ela queria mesmo provocar, um efeito pesado, um efeito de sombra, né? De algo oculto. Bem, não é a minha intenção aqui estar falando a respeito do filme, porque vamos deixar depois para os comentários. Provavelmente vocês devem ter se interessado, destacado determinados trechos, determinadas sequências do filme.
O que eu vou destacar é do ponto de vista da psicanálise, onde se conecta, né, com o filme, e depois vou passar para Karen continuar a discorrer a respeito, né? Mas, enfim, eu entendo que esse filme começa, né, exatamente nesse ponto, né, de impacto, onde se assiste uma cena de assédio sexual, né, de um ataque com ferimento, uma coisa muito pesada. E é como se antes desta situação, desse evento que nós testemunhamos, nós público, essas mulheres não existissem, não é? Elas não existissem, elas passam a existir exatamente a partir dessa situação extremamente impactante. E dentro da psicanálise lacaniana, né, se diz também o seguinte, que numa determinada situação de impacto, onde o sujeito tem uma representação de si para um outro, essa representação sempre se constitui a partir de um outro, e essa representação pode cair por terra, literalmente cair por terra e cair num vazio. Vamos só imaginar numa hipótese de alguém que é muito apaixonado, né, por uma outra pessoa e acaba se entendendo para essa pessoa como muito amado, muito admirado e muito especial, né? E essa pessoa toma contato de que não é nada daquilo, né? O outro não está nem aí com ela, tem outras pessoas e interesses e tal. Enfim, essa representação de si construída, né, sob o olhar do outro, cai por terra. Evidentemente, o sujeito cai num vazio e aí sobrevém angústia, sobrevém sintomas, né? A gente acaba se deparando com a chegada, né, das pessoas nos consultórios. Mas no caso dessas mulheres, eu acho que é neste encontro que nós as conhecemos, né? Elas adivinham que algo de estranho acontece, mas elas são extremamente submissas aos homens dessa comunidade, né? Essa comunidade é um patriarcado. Os homens são letrados, elas não. Elas sabem muito pouco, né? Não, elas não são totalmente analfabetas. Eu assisti de novo o filme e elas não são totalmente analfabetas, mas elas sabem muito pouco, elas não escrevem, elas não leem, né? Então elas têm uma vida totalmente voltada ao trabalho, uma vida meio escravizada, né? Escravizada ao desejo masculino, ao desejo desse patriarcado religioso constituído por essa comunidade. Mas o que sobrevém a partir dessa decepção, né, é que elas se revoltam, né, e vamos entender, caem, né? Cai a representação e que nós fazemos, não dá para continuar assim, né? E elas começam a falar, né? E aí acho que é um outro aspecto que eu acho importantíssimo dentro da psicanálise lacaniana, sobretudo, né? Que é a questão da linguagem, né? Elas começam a falar, elas, a parte dos sintomas da raiva, de crises, de desmaios, de muito sofrimento, né, na constatação dessa realidade, porque quando elas se queixavam desses sintomas, né, de que algo errado estava acontecendo, o que era dito era uma série de coisas assim muito bizarras, né?
que isso tinha a ver com uma feminilidade selvagem que elas possuíam, né? O que era a possessão demoníaca, né? Era a obra de Satanás, né? E entre outras coisas do tipo. Então, era desqualificado. E à medida que um deles, né, um dos estupradores é capturado e mandado para a prisão, elas se deparam com mais uma decepção. Todos os outros homens vão lá fazer lobby, né, para esse estuprador e pagar a fiança para que ele saia livre, né? Então, assim, abusadas por gerações. Bem, a partir de então, elas começam, entendem exatamente que não podem continuar a partir daí, né? E tem que construir uma saída, e essa saída é construída a partir dessa falação, né? Eu acho que aqui com esse costume da gente mudar o título, né? Eu acho que é muito mais apropriado woman talking, porque é isso, é a falação, elas falam, falam, falam. E então você acaba também sabendo a respeito da história delas, né? Porque até então não tem historicidade, esse lugar que elas habitam está sem ninguém, tá com ela se reunindo lá nesse galpão. Você vê as crianças, vê o gado, vê alguma coisa, mas é um ambiente inóspito, né? E essa discussão realmente é uma coisa muito intensa, muito sofrida, muito difícil, porque é permeada também com dogmas religiosos, né? Não é a religiosidade, mas com dogmas, tem que perdoar, né? Não, aqui a gente tem alguma coisa, né? A gente ainda tem muito. Então, o filme vai por aí até que elas conseguem, né, através desse encontro, se assenhorar do próprio desejo, né? Reconhecer o próprio desejo. E, além de tudo, tem um outro detalhe: elas também têm também o papel da escrita. Eu acho que o papel da escrita desempenha, além da linguagem falada, né, do expor as ideias, do tentar trazer o desejo à tona, confrontar posições, mas o papel da escrita é fantástico, né? Porque num dado momento, à medida que elas chegam, né, a uma conclusão, as novas normas podem ser escritas, né? Elas conseguem instaurar uma nova lei, né? A lei do desejo delas. Então, eu acho que é um filme muito bonito, é um filme muito impactante. E passo agora para Karen, não quero ficar falando tanto, mas eu volto para conversar com vocês depois para trocar ideia. Então, tem a palavra a Karen. E vou pedir assim, que de preferência deixar o microfone fechado enquanto o outro fala, para não entrar aquele zumbido, né? Karen. Obrigada, Leila. Boa noite, pessoal. Sou a Karen, então, coordeno a Clínica do Espaço Lacaniano e o que a gente está fazendo hoje aqui é um desses espaços que a gente abriu dentro, né, das nossas discussões clínicas, que a gente tem seminário também, tem as nossas discussões sobre a clínica pessoal de cada um, e esse aqui é um dos trabalhos que resulta das nossas discussões. Então, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui e eu vou trazer algumas provocações, né? Acho que mais do que simplesmente explanar algumas coisas, trazer a teoria da psicanálise, mas provocá-los a pensar algumas coisas e que eu fui provocada a pensar assistindo esse filme, como disse a Leila, acho que tem muito simbolismo, tem muita coisa para a gente pensar
E concordo contigo, Leila, quando você diz que o woman talking é muito mais próprio, né? A nossa tradução entre elas acho que não coube tão bem quanto mulheres falando, porque nos remete ao talking cure que o Freud, né, ao inaugurar a psicanálise, se depara lá com a Ana Oy, que diz, por favor, deixa-me falar. Né? E acho que é essa situação é que acontece nesse filme, né? Mulheres que são caladas por muito tempo e, né, desacreditadas naquilo que viam, sentiam e não entendiam, porque estavam dopadas, mas que esse descrédito fez com que elas mesmas desacreditassem que algo acontecia, né? Elas acabavam concordando e confirmando, corroborando com aquilo que lhes era dito, até porque era algo, imagina, demoníaco, quão vergonhoso para uma comunidade tão religiosa quanto a deles. Então, assim como as soluções delas foram três, né? Elas fizeram três saídas possíveis para a situação, eu vou também trazer três vertentes, que eu acho que cabe a gente pensar por aqui. Retomando que no filme a grande questão delas é ficar, ficar e não fazer nada, ficar e lutar, ou fugir, né? E aí ainda a questão, acho que quando a Leila fala, né, da linguagem, que elas começam a discutir, né, é fugir ou é ir embora. Quer dizer, são coisas diferentes, porque ir embora numa escolha seria para construir um outro lugar, um outro espaço, uma outra posição. E fugir seria simplesmente tentar sair dessa situação, quase como, né, numa posição não de coragem, né, mas do oposto, né, de também ser uma fuga, então, vergonhosa. Então, essas opções que elas começam a levantar nas discussões, eu acho que o que nos cabe pensar é que, independentemente da escolha, tem uma perda, ou muitas perdas. E isso que começou também a deixá-las inquietas, né? O que vale a pena perder nesse processo e o que elas não estavam preparadas para abrir mão, né? Então, abrir mão de saber o que tinha acontecido, de perdoar sofrendo os abusos e as suas filhas sofrerem os abusos, ou então ficar e lutar e acabar perdendo essa luta, né? Não vencer, não conseguir implantar essas novas regras e normas que elas estavam tentando articular, né, junto com o August. Ou sair então da comunidade, mas era uma perda também muito grande dessa referência, desse lugar, da sua estabilidade, das suas casas, porque elas refalam, né? A gente não conhece o mundo, a gente não sabe o que tem para além desse espaço aqui, a gente nunca saiu desse espaço. Então, o quão desafiador é partir para um desconhecido, né? Então, tudo isso e todas essas escolhas e todas essas perdas começam a ser colocadas em uma lista mesmo, né? Acho que a lista ela tem um papel muito simbólico no filme, porque é isso, né? Os prós, os contras, porque vamos, porque ficamos, para tentar ali colocar de uma forma para elaborar de fato o que está acontecendo com elas, né? E por outro lado, que eu falei que eu proporia, né, três vertentes para a gente pensar e para a gente discutir, porque o Freud, mesmo o Lacan, fazem essas discussões e que eu acho absolutamente pertinente, porque trata em um ponto da religião, quer dizer, estamos falando aí, né, de um ponto muito importante que Freud tem um texto muito significativo é, sobre isso, né, que é o Futuro de uma Ilusão. Quer dizer, então, falar da ciência e falar desse ser humano racional e, bom, do papel e da função que a religião tem para as pessoas, mas pensar também que eu acho que é o que elas acabam fazendo nessa grande talking cure entre elas, que é essa esterilização do discurso, né? Que eu acho que é também parte do papel do analista, enfim, de poder fazer com que aquele discurso ganhe um outro caráter, uma outra posição.
quer dizer, que não seja simplesmente uma fala sem endereçamento, que é o que acontecia com os homens, né? Aquela fala, ela se diluía porque ela não era acreditada de nenhuma forma, e de outro lugar falar sobre o feminino, né? E aí pensando o feminino não nessa colagem com mulheres, porque feminino na psicanálise a gente tem esse outro papel, essa outra função, né, de uma posição, e que não está ligada à anatomia e nem mesmo ao gênero do sujeito, e que eu acho que a gente pode também destacar no filme, né, os dois personagens, tanto August, que é o homem, então, que faz as listas, porque ele é o homem letrado, e que é capaz de fazer leitura, de escrever e de pontuar, e que elas também fazem questão de que isso seja feito, mesmo que elas não possam ler aquilo, né, que ele faça uma ata, que ele registre, que ele formalize isso. Naquela menina que também sofreu violência, e que se veste, né, como homem, e alguém pergunta, inclusive em dado momento, será que ela vai ficar sempre assim? Porque ela também não fala. É interessante, né? São dois personagens que não falam. Falam somente quando solicitado ou quando implorado. Fale alguma coisa porque a gente precisa entender o que aconteceu. E ainda assim é com muita delicadeza e sutileza que essa fala aparece. Então, voltando um pouquinho, né, quando eu falava do Talking Cure, que acho que não por acaso também pensar, né, que a psicanálise tem o seu início com as mulheres, né, como se elas também ensinam o Freud a escutar, a fazer a escuta dessa associação livre, e elas acabam, né, na figura da Ana lá, fazendo essa construção e fazendo uma das ferramentas, né, chave da psicanálise, que é se fazer ouvir, né, e também se pôr a falar e a falar para alguém, né. Então, essas formulações é também o que a gente vê na nossa clínica, né? Das formulações de demanda e de uma construção realmente sobre um sintoma, aí vamos pensar no sintoma social, um sintoma que é coletivo, né? Que é dividido entre elas e é compartilhado e passa a fazer sentido quando vem à tona. Então, apesar dessas mulheres terem essa mesma vivência, né, a situação de violência é o que perpassa e é comum a todas, e uma das personagens ainda diz por que ela está sofrendo de tal maneira, né, quando tem o que parece, né, uma situação de uma crise de pânico, de ansiedade, né, que ela começa a reagir no corpo quando falam sobre essas situações. E alguém diz, mas eu não sofri desse jeito, passei pela mesma coisa, mas, né, racionalizando e tomando por outras formas. E o quanto é importante reconhecer as diferentes formas de sofrimento, e elas acabam fazendo isso ao se defrontar, quer dizer, todas estão no mesmo, sofrendo a mesma situação, mas a saída é diferente. Tanto que a saída que elas encontram, cada uma defende uma saída, né? Uma defende ficar, inclusive uma das senhoras acaba ficando de fato, e no final, né, que elas resolvem em consenso a maioria partir, porque vê ali essa saída como mais viável para todas. Quer dizer, é um trauma individual, mas que também, de alguma certa maneira, se torna coletivo, né? Acho que lembra um pouco também, inclusive, né, as situações de guerra, né? Aquilo que é um trauma individual, mas que de uma certa maneira a gente consegue ver no coletivo que aquilo ali tem consequências, né? E tem efeitos psíquicos nessas pessoas. Então, o que elas querem é buscar realmente, né, esse futuro melhor, algo com respeito, com justiça, com uma ética, e buscam articular isso. Então, a gente vê essas mulheres que não sabem ler e escrever, mas elas estão ali raciocinando questões muito profundas a respeito do seu próprio futuro. Eu acho que de uma apropriação também, como a Leila disse, até ali parece que elas não existiam. Então, a partir daquele momento, elas são convocadas, ainda que não quisessem,
a se apropriar da sua história e das suas vidas, né? Nem que não seja por elas, mas que fosse então pelas filhas delas, né? Então, é de certa forma no impasse em que elas se encontram, porque elas têm ali essa figura, né? Porque é quase um personagem no filme, e não só no filme, como a Leila bem falou, é uma questão histórica, é factual, né? E o quanto a religião ocupa um espaço absolutamente importante na manutenção daquilo que estava, né? E que as coisas estavam também por causa desses dogmas e dessas crenças, né? E voltando ao futuro de uma ilusão, quando o Freud diz, né, desse conflito insuperável da razão e da fé, e especialmente com o avanço, né, das ciências da natureza, e que ele coloca a religião nesse lugar de uma defesa inconsciente, que é vivida de forma coletiva, mas tem um certo caráter aí de obsessão, né, pelos rituais, e no sentido também de afastar a angústia, a culpa, e de uma certa forma tirar esse desamparo humano, e que é onde elas se encontram. Quer dizer, mesmo com a religião, esse desamparo ultrapassou tudo que elas tinham, inclusive a religião, porque é falado, inclusive, pelos próprios representantes ali daquela religião, né? Vocês vão ser excomungadas, vocês vão ser não vão ser reconhecidas mais por essa religião, porque vocês vão estar em pecado. Quer dizer, escolher se proteger, escolher a si, a não manter essa crença e isso que eles estabeleceram, era um pecado muito grande. Então, elas também estavam lidando com aquilo que elas acreditavam, né? Com aquilo que, durante a maior parte da vida delas, foi o que orientou a existência delas, que foi a religião. Né? Então, enquanto esse antagonismo, nesse momento, esse conflito, também se torna muito grande, um peso muito grande na escolha. Porque se a religião tem esse caráter de proteger e consolar o ser humano, ali cai por terra também por causa disso, porque ali não está amparando em momento nenhum e não está dando suporte para essa fragilidade do corpo, não pelo menos do corpo das mulheres que está em questão, né? E nem mesmo das crianças. Quer dizer, estão todas condenadas a manter aquilo ali e ocultando, inclusive, todos esses males que estavam acontecendo. Porque, quer dizer, com o retorno dos homens em 2 dias, as coisas não seriam diferentes. Que elas também não concluem, né, de quais seriam os desejos delas, desse novo mundo, dessa nova ordem, mas que a força delas seria testada, né, acho que muito contundentemente. E aí eu vou para a esterilização do discurso, né? Que é essa posição do questionamento constante do saber estabelecido pelo outro. Quer dizer, na figura, né, da autoridade, do mestre, que ali é encarnado pela religião, pelo homem também, mas eu acho que a religião de uma forma autoritária, de fato. Né? Então, é um movimento esse de encontro delas, quer dizer, o primeiro fato delas se reunirem para votar, né? Que eu acho que já é muito simbólico, né? Elas se reúnem para votar e daí elas escolhem representantes. Quer dizer, aquelas que normalmente não votam e não têm voz, ali pela primeira vez precisam encontrar uma forma de se organizar para tomar uma decisão importante. Então, elas reúnem, têm representantes das famílias, de várias posições diferentes, nas 3 saídas diferentes, e aí elas buscam respostas, né? Uma posição subjetiva e sobre o desejo do outro. Elas buscam ali uma nova posição subjetiva de fato. Elas esterilizam esse discurso que já estava, que não tinha buraco, não tinha brecha. Ele estava posto. E é o que elas tinham, não tinha espaço para questionamento até então. Então, o que elas fazem ali é fazer um furo realmente e começar a apresentar e se dar conta de que elas também têm o seu próprio desejo, né? Então, questionar essas respostas que já estão dadas e que já estão fechadas, né? E de alguém que detém o saber e que nunca quem detém o saber são elas,
e acaba também sobressaltando aí uma insatisfação daquilo que está ali como uma certeza e nas mãos daquela autoridade. E por fim, para provocar vocês, então, como eu falei, que eu traria 3 vertentes para uma discussão, que é a discussão sobre esse feminino, né? Que o quão importante é esse conceito de feminino desde Freud, porque, como eu disse, né, ele começa a psicanálise a partir do atendimento e da escuta dessas mulheres. Essas mulheres que também até então não são escutadas, né, elas vai no corpo, né, o Charcot mesmo, né, o quanto ali a hipnose ocupa um espaço importante, mas a voz dessas mulheres não é escutada, né, é o corpo em si que está em jogo, e aí o Freud vê a limitação também dessas intervenções, porque o efeito é muito curto, é muito pequeno, né? E o quanto a fala acaba estendendo os efeitos que faz, quer dizer, a escuta faz uma outra movimentação no sujeito, né? E o feminino acaba que o Freud se defronta, né? Muitas vezes, porque em um momento ele acredita como se fosse realmente a mulher, ele coloca como se a mulher fosse simplesmente o oposto do homem. Quer dizer, no Édipo, ele vai lá e constrói toda uma ideia de Édipo e diz que com a menina só acontece o oposto do menino, mas de repente isso não se sustenta, porque tanto o menino quanto a menina se apaixonam por essa mãe, então o movimento que a mulher tem que fazer, inclusive nessa posição, na conquista, né, de ser um sujeito, é diversa, então ele vai construir ao longo de toda a construção da psicanálise, ele vai retomando, né, nos seus textos, nas suas escritas, até lá no final ainda, ele ainda está se perguntando o que deseja a mulher, o que é a mulher, o que de fato isso representa e o que é esse feminino. Né? E o Lacan também, né? Eu acho que ele continua, de certa maneira, essa discussão, a ponto de, né, trazer que a mulher não existe, mas ele coloca a mulher como a mulher, uma mulher existe, as mulheres existem, mas a mulher, né, aquela a toda, ela não existe. E o feminino, então, seria isso, que não é nem do masculino nem do feminino. O homem e a mulher seriam significantes, né? Então, são peças desse jogo, mas esse feminino seria justamente isso que impossibilita essa generalização, porque é isso que faz furo nessa certeza, que faz furo nisso que tem de saber sobre o que é homem e o que é mulher. Ou seja, a feminilidade não estaria só na mulher, mas teria também um traço no homem, né? Não excludente, não é nem de um nem de outro. Diz de uma posição, diz de uma função, diz de algo que atravessa o sujeito. Inclusive, tem uma psicanalista, a Fernanda, que diz que o que o analista faz também é, de uma certa maneira, feminilizar o paciente, porque é isso, né? No sentido de ser aquele que faz um furo e atravessa também o imaginário e a sua fantasia. Né? Então, tira as certezas da frente para colocar ali um grande ponto de interrogação, para se interrogar, inclusive, sobre o seu próprio desejo. E aí, usando tanto Lacan quanto Freud e mesmo a Simone de Beauvoir, né, que faz a grande pergunta, que fala, né, a grande afirmação de que não se é mulher, torna-se mãe, torna-se filho, torna-se homem, né, torna-se sujeito, se a gente for pensar, porque a maternidade também não significa, né, o que é ser mulher, é uma parte dela, mas não responde o que é mulher, porque ser mulher também é isso que cai no singular. Cada um tem que inventar, construir a possibilidade de sustentar esse seu feminino no mundo. Ele não pré-existe, né? Aí vai ser de cada um como coloca o seu feminino
para jogo de fato na sociedade e no mundo. Então é de um movimento e é desse movimento que essas mulheres fazem, como eu disse, que eu acho que é muito significativo para a gente, porque é realmente uma mudança de posição, né? É de sair dessa passividade, aquilo que também se atribui, né, ao feminino e à mulher, especialmente, que é a passividade que o Freud em dado momento coloca, né, que o feminino seria isso do passivo e o masculino seria a atividade. No entanto, todo esse movimento feminino não diz dessa passividade daquele que espera acontecer, mas daquele que também está construindo junto, né, do masculino um discurso. Essas são as minhas provocações. Agora convoco e convido vocês a fazerem suas análises e comentários. Tanto o que a Leila coloca quanto o que a Karen, sempre muito bom ouvir vocês dentro. Tomo um pouco a partir da fala de vocês. Ah, acho que começando ali pela Pulsões e seu destino, né? O que que é esse corpo que também ele é inscrito de e por uma linguagem, né? Então, quais são as capacidades ali, não gosto desse termo para isso, mas expressivas dessas pessoas diante do lugar no qual elas são colocadas de outra relação com justamente as palavras, a lei enquanto algo maior, que seria vir a um Estado. E interessante também poder pensar nesse corpo, esse corpo pulsional, esse corpo erótico, como uma via de expressão, quando a gente está falando de uma obra que diz sobre uma determinada parcela, um determinado grupo, que ele tem mais acesso do que outro, e que por acaso esse determinado grupo é masculino. Aqui não uma questão moral, uma questão bastante prática, vou pegar o exemplo dos Mormons. Interessante, né? Como se trata, então, olha, gente, mas o Deus é homem, né? Nessa questão mais dura, e as mulheres devem a ele se submeter e dele seguir. Olha que útil, né? Que bacana. Mas, enfim. Então, ali também a gente encontra, além desse corpo pulsional, a gente encontra esse desencontro na imagem. Algo que o Lacan vai trabalhar, como a Karen disse, no seminário Encore, ele vai trabalhar sobre esse semblante do que seria então a masculinidade, a feminilidade, e essa posição discursiva, pegando até o Dom Juan e a possibilidade de tomar no 1 a 1. Então, para o Lacan, ele vai tomar essa diferença muito mais de um lugar da língua, da linguagem, e que aqui também nos é importante pensar, talvez, ou pelo menos me foi o que mais tocou, essa gramática dos afetos. Então, se todo período, se todo recorte social, geográfico, ele tem uma gramática, como as pessoas elas são afetadas, elas nomeiam esse afeto, expressam esse afeto, tem do outro este afeto, então ali feito algo e como retorna a elas. Se todo período tem uma própria noção dessa linguagem, é muito interessante a gente poder pensar num conto da Aya ou nesse filme, que é vamos privar metade das pessoas dessa possibilidade expressiva. Vamos ver o que acontece. Tomando ali, de novo, o texto que a Karen colocou também, que é o futuro de uma ilusão, e fazendo uma junção com psicologia das massas, o quanto as massas, e nisso Freud mostra muito bem,
dois aspectos. Elas têm dificuldade de pensar, porque massa não pensa, eminentemente, você precisa ter as diferenças para que se avance desde ela. É no diferente que você faz outra coisa. E como se você quer alijar um grupo, você tira dele a possibilidade de fazer questão. Então, de questionar ali a sua própria posição. Então, pensando em estruturas de dominação, pensando em mundos distópicos, estruturas de dominação bastante proeminentes, e aqui esse filme ele trata bastante disso, o que que o abuso que está sendo realizado ou estruturado desde uma questão própria da linguagem, então, mas que ele tem N desdobramentos. Ele parte dali. Ele parte, inclusive, da ausência da possibilidade de fazer questão. E aí ele se desdobra nas maiores violências possíveis. Então, desde essa não inscrição do outro, não possibilidade do outro se narrar a si mesmo, trocar, que a gente caminha para experiências de barbárie, experiências de psicologia das massas, experiências de futuro de ilusão. E nisso é interessante porque, de novo, eu quero trazer o conto da Aya para fazer um paralelo com essa obra, porque você, entre milhares de aspas, você emburrece para poder controlar. E nisso a gente tem algo que esse filme, e o Gondai mas não, nos permite, que é a ideia do tá, e quando acordarem? E quando se levantarem, né? O que serão? Porque o que, que há de restar? Isso é fantástico, acho que é essa noção mesmo, como cada um vai lidar também com o momento do desencontro, que é um desencontro estruturante com aquilo que se tinha como certo. É um próprio desencontro com a sua sexualidade, sua possibilidade de narração, com a estrutura de poder, estrutura de governo, mas como a Karen disse antes, é um próprio desencontro com o próprio sujeito. Não é simples, então nós não temos, não é uma questão moral julgar a saída que cada um tem, porque são as condições que cada um vai ter para poder sustentar, se encaminhar para essa outra coisa, seja lá que outra coisa é essa, mas ela vai ter uma profundidade enorme. E nisso, acho que para terminar, até porque, bom, estou me estendendo bastante, função e campo da fala do Lacan talvez seja um lugar muito bom para revisitar com essa obra, porque ele vai fazer esse paralelo entre uma fala plena, uma fala vazia, e essas falas que nós podemos então instigar, que nós podemos ali seminar, no sentido de botar algo que venha a poder se tornar uma questão, algo, um enigma, possa fazer avançar. E neste caso, fazer avançar é justamente dissolver. O Freud, né, do Psicologia das Massas, se massa não pensa, o grupo vai se destruir em algum momento. O grupo, ele eminentemente, ele se destrói, a menos que ele tenha forças repressivas maiores do que ele para poder se manter. Porque senão ele passa a caçar dentro do próprio grupo aqueles que não fazem parte dele, que são os conflitos das pequenas diferenças. No Brasil de 2025 a gente viveu né, umas coisas interessantes a nível de governo e mundo. A gente está meio careca de ver, né? Então, o que, que são esses lugares de poder, então, suportar escrever o outro, suportar dar espaço para o outro, suportar que este outro fale de si mesmo e depois suportar que exista uma troca, não no lugar moral, não num lugar de hierarquia, mas de um lugar que esta troca possibilite um, um aumento na diferenciação entre esses outros. Haverá sempre um ponto de encontro.
Essa é a ideia, mas a diferença da colagem. E nessa fala eu estou muito mais focando no tamanho do que aqui quero realmente dar o nome de covarde, dos homens que não tiveram qualquer condição e não por isso eles são isentos de responsabilidade, muito pelo contrário, e não por isso eles não devem ser responsabilizados e pagar pelo que fizeram, uma coisa não diz da outra, mas não tiveram condições de escrever todo um par de um povo. Selecionaram muito bem, né? E a gente teve um moço na história real, não fictícia, assim, também pegando a nível maior, a gente teve um moço de bigodinho que tinha esses pensamentos, né? De assim, ah, e se a gente fizer excluir um pessoal, alijar esse povo semanticamente, alijar ele geograficamente, e vamos, então, a estrutura mais animalesca. Vamos ali tirar parte do que seja mesmo a linguagem deles, a possibilidade expressiva de narrar a si mesmo. E aí, gente, mais alguém com algum comentário? Quero até retomar enquanto o Leonardo falava, eu lembrei de uma das cenas em que, no final já, que a senhora diz: prefiro morrer no caminho, me leve. Diz da escolha dela também, das condições que ela tinha, o que ela podia. E ela diz: então me leva, nem que eu vá morrer no caminho, mas dando essa possibilidade, quer dizer, o futuro pode ser outra coisa. Não sustenta, diferente da outra senhora, como é que ela resolve realmente ficar e sustentar, não, eu quero ficar aqui, independentemente das consequências que isso possa ter, né, de fato sustentar essa posição, e a outra também sustentar, no sentido, eu posso até morrer no caminho, não chegar ao destino, mas saber que esse destino é possível, estar em vias de, a caminho de chegar até lá, para ela já era um significante importante. Eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção, né, entre tantas, mas é uma delas, né? Não falavam sobre seus corpos. Não havia palavras para aquilo. E não havendo palavras, elas não podiam sequer falar daquilo que acontecia a elas, né? É, Aí elas falam: somos mulheres sem voz, temos apenas nossos sonhos. É a Ona que fala isso, né? E aí elas fazem questionamentos realmente que são muito interessantes, né? E se os homens que estão na prisão, mentirem sobre sobre que foram os homens que causaram isso? Como é que vão ser as consequências, né? Se eles disserem que foram animais ou Satanás que provocou tudo isso, né? Mas aí elas chegam a essa conclusão, bem dentro do que o Léo está falando. Eles também são culpados de não impedir que os outros tivessem agido assim. Outra coisa, todos os homens e mulheres são vítimas das condições da comunidade. Assim, as meninas nós levamos embora, mas elas têm uma dúvida, né, em relação. É uma coisa interessante, porque nem isso elas conseguem pensar ainda, elas ficam confusas. E esse professor, ele fica como um lastro aí, né? Mostrando que tem homens bons, né, no sentido, acho que homens até femininos, né?
O professor, ele é um cara muito sensível, né? Ele também esteve fora, né, dessa comunidade, ele tem outro ponto de vista. Mas elas perguntam, elas têm uma dúvida: o que que a gente faz com os meninos? A gente leva ou deixa os meninos? Aí elas concluíram que os meninos, a E partir de 12 anos de idade, eles têm condições de fazerem mal, porque elas já tinham meninos de 13, de 15, né, adolescentes. Eles têm condições de provocar dano, né, para nós mulheres. Aí o professor disse, sim, os meninos nessa idade são muito impulsivos, eles são muito agressivos, eles têm, sim, possibilidade de causar dano. Porém, eles podem ser educados, né? Eles podem ser educados, eles vão aprender, né, nesse ambiente que eles estão. Então, assim, eu acho também muito interessante, né, todas as coisas que elas vão falando, né, nesses encontros. Acho que tem uma aposta aí, né, nesse professor, que é um personagem tão importante aí, né, e na educação também desses meninos. E eu acho que o filme ele mostra o quanto que não é fácil também apostar e sustentar também essa aposta, né? Porque o professor ele passa ali o filme inteiro ajudando essas mulheres, né? Deixando com que elas falassem sobre suas angústias e aí no final quando elas vão embora, é quase como se, né, ali ele se sentisse aliviado de certa forma e também ficasse um pouco perdido, né, como se, bom, a função dele tivesse acabado por ali, mas não, né, ele ainda precisa continuar a educar essas crianças que ficaram, né, esses meninos que ficaram, e o quanto é angustiante para ele sustentar essa função também de um outro lugar agora, né? Assim, o apoio dessas mulheres também, porque a Leila comentou, né, que ele era um cara mais sensível e o quanto que também ele teve uma referência feminina, né? A mãe dele teve um papel muito importante para ele, né, nessa criação, que também foi feito fora, né? Porque ela foi excomungada da comunidade e aí ele consegue retornar, né? E a própria senhora, né, que decide apostar no futuro, talvez não para ela, mas para a comunidade de mulheres, né? Então ela decide ir junto também. Então eu achei isso assim sensacional. Pegando o gancho do Pedro, até eu convido vocês a pensar que daqui a pouco essa dinâmica, né, também porque esse patriarquismo e tudo mais, né, vem porque as mulheres e os homens também refletem essa questão de consentimento, né, dessa da forma com que as mulheres também elas competem um pouco entre si. Não sei se só eu percebi isso. Elas têm uma questão ali, as mais elas usam essa Tá? sensualidade também. Elas aprenderam isso, né? Essa questão de ficar aceitando tudo, de ficar, isso é normal, isso é comum, isso eu tenho que permitir abusarem, eu tenho que permitir, eu tenho que ser assim. E elas usam isso até como uma arma. Então, deixa isso angustiado, né? Porque ele está fazendo o papel dele ali, né? Só que isso acaba deixando, refletindo nele, né? E é um reflexo das pressões patriarcais, né, que acaba acontecendo e da desumanização que muitas vezes acompanha a luta pelo poder de contextos dominados pelos homens, mais uma vez. E daí ali dominava quem? Os homens, aqueles homens que elas tinham naquelas memórias delas, né? Não sei se fez sentido. Tem algo também que eu queria trazer sobre, na verdade, voltar, né? A Leila também falou disso, sobre o direito que hoje
seria o direito reparatório, né? Também. Qual seria, então, o caminho para algum tipo de sexo existe justiça para aquilo que foi feito? Porque, retomando Freud e a barbárie, o caminho de ir para a destruição, no sentido de fazer com estes o que fizeram conosco, e ali sabemos que, inclusive, levar até a destruição completa, é muito fácil. Essa é a aposta freudiana. Né? Há uma pulsão de morte, ao encaminhar-se por morrer, a galera quando se junta fica mais bárbara. Isso o Caligares, ele explorou bastante, né? Acho que no Ela mestrado ou também doutorado. discute a ideia da identidade feminina, né? Que muitas vezes é constituída através da relação com o outro, né? E daí vem, e com esse desejo, né? Daí inicialmente tem essa posição de subordinação, que a mulher, elas se colocam ali totalmente como objeto de alguém. Então, eu vi isso muito assim, mais com o olhar de Lacan, assim, mais, né, do objeto inserido nesse sistemática, né? E ainda assim, viu o quanto que a Abigail usava muita audácia dela, né? A astúcia dela para conseguir, né, a sensualidade, para acender o que ela queria, o que era desejável, que era sair desse papel objetal, muitas vezes. E para tentar sair daquilo dali, ela foi tentando conseguir no primeiro momento, usando essa astúcia que ela tinha, usando a sensualidade dela, que era as armas que ela tinha naquele momento, que era o que ela conhecia, né? Era só o que ela conhecia naquele momento. Né? Então, assim, pelo vier, por esse olhar, né? Por esse olhar mais de Lacan, assim, que eu fui pegar, assim, eu percebi que ela usava mais a sensualidade para ir buscar a posição de subordinação estava ali, o objeto estava ali, mas ela usava, sim, a sensualidade para tentar sair desse papel objetal. Poxa, e pensar nessa função do campo criativo da fala, né? Não, eu calei lá atrás, e aí é risada pelo próprio absurdo, né? Se não tem nem a possibilidade, não tem um nome, e a possibilidade de uma gramática deste nome para essas partes do corpo e essas experiências que todas vão experienciar, mas todas vão experienciar de uma maneira diferente. O que Ela nós nem estamos sabe, né, falando, o que é desejado e o que se apresenta como desejável. Ela só sabe que ela quer sair daquilo dali, sabe? Ela nem sabe como, ela só quer sair, então ela não sabe nem o que ela quer, ela só quer sair. Então ela aprende só que ser sensual é a forma, usar a sensualidade dela é a maneira que ela tem, né? É sem moralidade, mas é o que ela sabe fazer. E isso daí me faz pensar também, agora trazendo Freud um pouco, né, no sentido da histeria. Por que não? Onde é que nós podemos encaixar? É a provocação mesmo, vamos pensar. nossa, me veio agora a ideia da, daqueles sintomas, né, intraduzíveis, a brincadeira histérica, toque e tu não há de achar o que procura, o que eu escondo está velado num outro lugar, é realmente, assim, algo e tanto, né? E como eu acho poderoso essa a ideia da sensualidade, e aí complicado a escolha das palavras, mas porque inclui de fato, começa a incluir um jogo, Uhum. né, sai um pouco realmente desse lugar de objeto. Então, existe ali um. Quando tem a palavra estupro, nós nos atrelamos somente à vitimização, aquela coisa, né? Da coisa assim, ah, meu Deus, vamos olhar só para esse lado. Só que vamos olhar também para o outro lado, né? Vamos olhar também para sair daquele lugar. Sou uma cinéfila também, adoro, né?
eu vi esses dias, até aproveitando, gosto muito do Bom Dia Verônica. Vocês já olharam? Viu? Tu já, Leila? Tu viu as 3 séries? Tu viu aquela parte, assim, eu acho que é a segunda temporada, onde acontece a parte da menina, né? Então, assim, ali dá uma virada de chave que todo mundo tá pensando uma coisa e de repente aconteceu outra totalmente diferente, né? Então, é uma coisa assim que a gente fica focado numa coisa, né? As palavras, né? O poder das palavras que a gente usa. Então, sim, eu também notei aqui que discutir esses filmes são muito bons porque a gente tem um olhar, porque a gente vai usando algumas questões, a gente vai olhando, analisando, os temas são muito profundos e a gente acaba se perdendo no nosso imaginário. E eu escrevi também sobre o simbólico e o imaginário segundo Lacan, né? No sentido no sentido assim que Lacan fala sobre as ordens do simbólico e imaginário e o filme retrata essa luta, né, delas. Só que elas estão ali perdidas, envolvem tanta manipulação da aparência, tá? Eu vou fazendo uma crítica aqui, né? Tanto a manipulação da aparência no imaginário, quanto os códigos sociais e hierarquia desse simbólico, a rivalidade também entre elas, porque existe uma rivalidade ali, né? Num certo ponto, num certo momento, elas ficam rivais, tanto é que elas pensam em abandonar. E ela diz, Eu, larga aqui, me leva junto, é, né? acho que é um mérito, inclusive, da cineasta, né, de uma massa amorfa, né, de uma massa amorfa de mulheres que respondem da mesma maneira, né, por Transforma. geração. Tem avó, tem mãe, tem filha. Da mesma forma e ignorando totalmente aquilo que ocorre. E tem uma referência interessante ao real também, né? Que a menina, é a fala da menina, é aquela voz de início. E ela diz uma coisa bem interessante. Depois que aquilo me aconteceu, eu achava que as coisas não eram mais reais, né? É como se eu vagasse e eu não conseguisse mais pertencer ao real, não conseguisse mais fazer parte, né? Mas eu estava falando, você estava falando da rivalidade, da discussão, e eu estava falando de como a cineasta, a Sarah Pollak, usou, né, esse contexto, porque ela traz, né, essas mulheres elas estão todas sujeitas a uma realidade semelhante, né, às normas, inclusive o vestuário, né? Ali ninguém se veste diferente ou vive numa casa diferente, ninguém tem instrução diferente do que outra tem, é tudo comum, mas ela consegue, né? Aí Viver sim, pelo desejo do outro. isso, mas aí através Diferente. da palavra elas conseguem expressar as individualidades, né? As subjetividades que são únicas, né? E claro, eu acho que elas confrontam mesmo, mas elas têm que confrontar porque nesse momento elas estão mais inteiras, né? E eu diria que fora desse ambiente abrigado, onde elas estão colocando tudo na mesa para poder tomar as decisões sobre a vida delas, né? Fora daquilo, elas são uma massa amorfa, né? Então, elas acabam brigando pelas posições e criticando, caçoando,
não é? Mas também Amor e se validação. associando, não é? Eu acho que elas conseguem pôr essa agressividade para fora. E vão combinar que essas mulheres devem ter muita agressividade com tudo isso, né? E acho que à medida que isso é colocado para fora, que tem essa liberdade, elas conseguem se conciliar, né? Se conciliar para valer. Até simbolicamente tem essa. Elas cantam um hino religioso, né? Mas é uma coisa muito verdadeira ali nesse momento, não é mais eu diria que não é mais aquela imposição, né? Mas enfim, é um laço de fé que pré-existe a esse acordo que elas vêm a constituir depois desse embate, Isso não é né? E uma coisa depois nem, dessa falação aí no né, galpão. dessa falação toda, porque elas estão, na verdade, ali buscando realmente validação, buscando amor, buscando tudo isso que elas nunca tiveram. Então, elas estão, essa rivalidade é por causa disso, né? É o desejo de ter validação, de ter amor, de ter esse tipo de coisa, né? É o desejo pela percepção que o outro tenha a satisfação por ele, né? Por elas, né? Então, é aquela questão toda que nem a Karen estava falando, do desamparo, né? Então, o desamparo traz tudo isso. E, de novo, vem essa questão de como sair disso se tu não sabe nem o que tu quer, nem o que é desejado, né? Tu sabe que tu quer sair, mas como? Eu não sei para onde fugir. Mas é legal porque vocês estavam falando, né, acho que desde o início da discussão, sobre esse processo de iniciar a falar sobre o ocorrido, né? E isso me lembrou muito de um processo de análise, né? Do quanto que na análise a gente constrói esse falar, né? Sobre si, sobre o que se sente. E quando elas pedem para o professor escrever, né, lá os prós e contras, o quanto a gente faz isso na análise também, né, na nossa análise. A gente fala, enfim, das coisas que a gente quer fazer, se vale a pena fazer, como que a gente vai fazer, se a gente vai se vingar, se a gente vai superar, se a gente não vai fazer nada também, né? Porque é uma escolha não fazer nada, não lidar com aquilo, continuar ali no mesmo, né? Enfim. É, e aí a Karen comentou que no final elas não concluem nada, elas não terminam, né? Elas não finalizam ali o processo de prós e contra. Tanto que elas deixam o professor e falam, você vai continuar fazendo aí as anotações, né? Mas a gente precisa seguir, né? Então isso é interessante também, porque elas não concluem nada, mas elas apostam em num futuro, né? Assim, numa outra saída. E assim, eu, enquanto espectador, estava esperando que ali, principalmente no início do filme, que elas se vingassem, né? Então eu estava do lado daquela que estava, né? A gente precisa ficar e a gente precisa lutar. E eu estava tipo, sim, vocês precisam lutar, né? Vocês precisam fazer alguma coisa. E eu acho que eu passei muito do filme esperando o ataque acontecer, né? Essas mulheres se rebelarem, mas eu acho que elas encontram uma saída diferente, né? Uma saída mais civilizada, né? Assim, e eu achei isso genial também. O quanto elas conseguiram Mas é elaborar isso, ali, conforme eu né? falei, era no sentido que é a saída que elas tinham naquele momento, né, Pedro? É aquela saída que elas tinham naquele momento e é a saída que deu para fazer para construir naquela história. Então, hoje em dia também não é diferente, né? Se tu vê, tem casos, são culturas também, são coisas que nas escolas também, Pedro, nós vemos muito isso, né? É cultural, muitas vezes. Então, existem ainda muita coisa cultural que precisamos, que nós olhamos e pensamos, meu Deus, né? Então, não tem como mexer. Então, naquele momento, naquele instante, era o que dava para fazer. Só que também digo que fiquei meio frustrada, porque eu esperava que elas iam para cima, entrariam na análise, e tudo ia mudar e tal, e iam voar e tal, mas não. Não deu certo. Mas tudo bem. Naquele momento era o que dava para fazer. Então, né, era o que tinha. Mas, infelizmente, ainda existe muita mulher reprimida, muita mulher
sofrendo, muita opressão, muita pessoa sendo esmagada pelo estupro, por violência, por tudo mais. Muitas mulheres que não falam, que não têm voz, estão aí, estão em nossas trintas. Ainda bem que nós estamos aí para escutá-los. Acho que o Fred queria comentar alguma coisa. Eu tô ouvindo? Vocês estão me ouvindo aqui? Tá. É a primeira vez que eu mexo no aplicativo. Eu acho o filme muito interessante porque eu acho que ele não só fala da situação que elas estão, ele fala sobre o panorama geral da nossa situação atual, né? Ele não mostra só mulheres tentando escapar de uma situação, né? Mas eles mostram também dos problemas que se encontram numa situação dessa, né? Em algumas partes, algumas têm uma opinião extremamente radical, como acontece nos movimentos atuais também, né? Às vezes existe um pouco de excesso de texto, onde as pessoas começam a elaborar indefinidamente, por dias, eras, né? Acabam sempre meando em teorias em excesso e deixando a prática de lado, e principalmente a ideia, né, que ele fala quase no final sobre os meninos, né? Vocês podem educar esses meninos a partir dessa idade e tudo mais, né? Aí a gente pensa, aqueles homens que se tornaram estupradores e tudo mais, por que eles se tornaram daquela maneira? Porque eles não foram educados, né? Porque se abandonou a ideia do protagonismo e de que poderiam se interferir naquele processo para que ele não tivesse acontecido, né? Eu acredito que tanto a diretora, né, o roteiro, ele trata muito mais disso, né, do ambiente atual onde a gente está e tão cheio de ideias radicais, né, e tão pouca reflexão a partir dessas coisas, né, de uma elaboração verdadeira, de uma entrada de ação aonde realmente precisa se entrar em ação e não seguir cegamente ideologias já ultrapassadas, onde as soluções às vezes são muito mais simples, como educar os meninos, né? Mas por aí o filme, e mesmo, claro, é muito importante a parte da elaboração, mas se a gente for ver, chega uma parte na história, elas não resolvem, elas elaboraram e iam continuar elaborando infinitamente, quando na verdade o que fez elas agirem foi um dos homens voltar para casa e tudo mais, né? Então, eu acho que é por aí, a discussão é um pouco maior do que apenas a situação delas, né? É isso que eu queria comentar. Obrigado. Mas eu acho sim que caberia, né, essa discussão mais ampla, né, sobre temas mais amplos. Mas no contexto do filme especificamente, quem iria educar esses meninos, aqueles homens, né? Só se a gente considerasse assim, se tivesse algum conflito entre esses homens da comunidade, o interessante é que eles nem aparecem, né? A gente vê uma sombra do Klaas, né? Que é o marido não lembro o nome dela agora, não vou lembrar. Mas os outros homens, a gente não vê nem sombra. Por que que a gente não vê sombra deles? Porque eles foram todos lá ajudar, né, enfim, aqueles que tá preso, né, para pagar a fiança e tirar. Ou seja, eles foram para uníssono, né? Esses homens daquela comunidade, eles têm unissonamente a mesma posição. Acho que é possível, sim. O Léo estava falando a respeito disso, quer dizer, você ouvir o antagônico, você não partir de um pressuposto já fechado, né, de uma ideia fechada, se abrir realmente para ouvir. Realmente nessa comunidade não parece, já não consigo, eu não consegui entender que elas pudessem ter
outra saída, quer dizer, eu achei que elas pudessem ter, tinha um risco, achei, ao contrário, que tinha um risco muito grande delas cederem à pressão, né, de todo esse histórico religioso e ficar e perdoar. Não, tem que perdoar, olha, né, a vida lá, o reino dos céus, você não vai. E elas ficassem. Eu acho que a posição seria sair realmente, e elas tinham tempo, porque eles iam voltar. À medida que esses homens voltassem, seria pouco provável que elas pudessem saírem ilesas, né, desse embate, porque elas já não estavam tão submissas assim a ponto de engolir qualquer balela que é o Satanás, é o espírito, é coisa. Elas iriam revidar, os homens iriam revidar, elas não iriam conseguir confrontar, né, com um grupo de homens coeso, né? Quem é que era diferente? O único diferente é o professor. Por quê? Tem toda uma história aí, né, por detrás que então eu acho que naquele momento foi a saída mais corajosa, largar tudo para trás e ir embora. Tanto que elas comentam, né? Eu anotei as frases porque eu achei preciosas as frases. Elas falam assim: puxa vida, né? A, coisas construídas em uma vida é tão pouco quando a gente vai juntar, né? Numa carroça, tipo, cabe tudo que elas teriam que levar, né? Tipo, era tanta coisa investida, né? Tantos sentimentos, tanta vida investida, e na hora de ir embora, cabe tudo, né? Numa carroça lá, alguns caixotes, né, o gado e tudo mais. Mas eu não consegui imaginar essa possibilidade delas ficarem em enfrentar. Eu falei, meu Deus, no começo eu vi 3 vezes esse filme. Eu falei, se elas resolvem ficar e enfrentar, né, e transformar, não teria muito como, não teria adeptos, né? Eram grupos muito cindidos, né? Os exploradores e os explorados, não tinha um intermediário aqui, né? Alguém. Então, assim, acho que é possível, sim, é possível, voltando no que o Fred falou, é possível, sim, novas posições e, claro, a educação dos meninos, sim, é muito provável, mas a gente vai ter que sempre que se perguntar quem educa, né? Quem educa, né? Até isso que o Fred falava, acho que também que o Léo trouxe, né, sobre o conto da Aya, desse paralelo, né, esse mundo utópico e distópico, mas que a gente está vendo voltar um autoritarismo, pelo menos essa ideia, esse flerte, né, que eu acho que é isso que o Fred trazia, né, Fred? Tem um flerte que, mesmo hoje, parece tão distante, mas nem tanto, como o Léo falou, 1945 está ali na nossa história, e a gente está voltando a flertar com isso, né? Hoje, as nações, aquelas que as desenvolvidas, e tem campo, tá crescendo uma discussão, ainda que em paralelo, mas nem tanto, porque agora já ganha os ares, né? Tá discutido, aparece as situações de violência, tá tão distópico e nem tão distante assim como às vezes a gente, né, tá no filme, tá na série. Tá hoje, né, estamos vivendo, pessoas subjugadas estão aí, então está próximo, né? Está no nosso dia a dia e não está só naquelas mulheres, está em nós, está nos nossos meninos e nas nossas meninas e com a gente agora, né? Quando a gente se cala diante de uma situação de violência e, enfim, estamos, acho que, de novo, retomando algumas discussões. O filme Ainda Estou Aqui, né? Traz isso de novo, porque, quer dizer, parece que se esquecendo do horror que foi, né, e do que isso representa.
E voltando mais um pouquinho, quando vocês falavam na falação, né? E falação, e o quanto a falação tem um significado, mas o falacer também do Lacan, né? Eu até busquei aqui, né, que denota essa existência de um ser pelo fato de que esse ser fala e tem um corpo, e que essas mulheres passam a se apropriar desse corpo a partir do momento que elas passam a falar. Então, esse fala a ser, né, e ser alguém diante dessa fala, de fato, de se tornar sujeito, talvez pela primeira vez ali, nesse ponto de posição e de apropriação, né, que acontece nessa falação, e como eu disse, né, a gente tem a associação livre o que é e não é à toa, né, porque a falação e a falacer, elas são absolutamente significativas para um sujeito poder advir. Pensando nessa provocação que o Fred fez, eu fiquei pensando naquela cena que a criança e a mulher voltou, né, para o grupo depois de ter sido agredida pelo marido, pelo pai. E o quanto isso é tão atual. E as mulheres que estavam ali quase não tiveram reação, né, do que tinha acontecido da outra. Meio que consolando, mas o quanto que a gente deixa essas coisas meio escapar, né, no dia a dia, e a gente vê que é tão atual essas coisas da gente. E aí, quando eu falo a gente, não como analista, né, mas como comunidade e tal, como a gente não fala, e quando é falado, é muito da indignação da mulher, né? Como que você pode passar por isso? Como que a mulher pode estar nesse lugar? E o quanto é difícil, né? Tão real que foi a agressão, que não foi só na questão sexual, mas ali também de outras formas. Que no final até ela acabou que decidindo, então, ir embora também, né? Mas o quanto que isso está muito atual, fiquei pensando assim nas discussões que vocês estavam falando nessa cena. Exatamente, né? A mulher que retorna para a família, para o marido, mesmo depois de ter sofrido abusos e violências seguidas, e retira uma queixa, retira a medida protetiva, vamos dizer, é absolutamente real, né? É do nosso momento, do nosso presente. Para a gente encerrar, mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Muito bem. Gente, agradeço muito as contribuições. O filme foi riquíssimo, acho que nos permitiu realmente, né, abrir o leque para chegar a discutir realmente o nosso momento presente, e as contribuições de vocês foram realmente riquíssimas. Agradeço demais. E contamos com vocês para as próximas, né, Leila? A gente vai ter no próximo mês, a gente vai lançando as datas. Acompanhe no nosso Instagram, a gente comunica lá também o filme e o dia da discussão. A gente já tem até, a gente pode lançar as próximas datas para que vocês possam se organizar e estarem aqui conosco, porque é isso, acho que as contribuições é o que faz com que o filme fique ainda mais brilhante do que ele Sim. já é, né? É isso aqui que dá o brilho de fato a uma belíssima obra. Obrigada, gente. E até Obrigada a pela próxima. presença, né? Dos nossos convidados de hoje. Foi bem legal. Tá aí. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau, 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 boa tchau. noite. Beijo. Noite, foi muito bom.